A carta de 1 João foi uma carta escrita pelo apóstolo João, como nós estamos vendo, para dar a certeza, convicção da vida eterna. E o que nós abordaremos na noite de hoje é o capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11. É uma primeira mensagem que nós demos, foi uma mensagem mais introdutória, mostrando toda a carta de 1 João, explanando de modo geral, mostrando os grandes temas que João aborda na sua primeira carta. Depois falamos já todo o capítulo 1, inicio do capítulo 2, e agora então entraremos no versículo 7. E o texto diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vamos orar mais uma vez. Deus, contamos com a tua iluminação, com a iluminação que vem do teu Santo Espírito, que habita em nós, para mais uma vez lermos, interpretarmos e aplicarmos de maneira correta este texto. Eu sei que a tua palavra é poderosa para falar além do que será abordado aqui. Eu sei que conforme ela é explicada, o Senhor também de maneira sobrenatural atua nos corações daqueles que estão abertos para ouvir a tua palavra. Mais do que uma boa ou uma ruim pregação, mas toda vez que a tua palavra é lida e explicada, e os corações estão abertos e receptivos para entender o que o Senhor tem a dizer. Eu sei que o Senhor trabalha, o Senhor usa a tua palavra para falar a esses corações. Então nós queremos este tipo de coração, um coração aberto para entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Não ficar analisando, julgando, qualquer outra coisa do tipo, mas de fato aprendermos e sairmos desta noite transformados pela tua palavra. Peço que o Senhor nos ajude na explanação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Existem algumas coisas que podem ser categorizadas como novas e velhas ao mesmo tempo. Eu sou arquiteto de formação e por eu ser arquiteto, nós lidamos muito quando eu era arquiteto, quando eu trabalhava com isso, com design de interior. E o design de interior é uma coisa interessante, como muito na vida. Por exemplo, a moda também segue esta linha, porque você tem um ciclo. Nada é novo assim, mas é um ciclo que se repete. Tanto é que se você olhar muitas das roupas que hoje é moda, há 10 anos era extremamente fora de moda, mas há 20 anos talvez fosse moda, mais uma vez. É a mesma coisa dos móveis. Talvez você chegue na casa de alguém e olha, tem dinheiro, que consegue contratar esses móveis mais chiques, comprar esses móveis, e vai olhar e vai falar assim: nossa, que móvel velho esse daqui. E ele vai dizer: não, esse móvel é muito novo, mas ele é vintage. Conhece as palavras? Vintage. Ele é retrô. O móvel é novo, ele acabou de ser feito, mas ao mesmo tempo ele é velho, porque ele tem uma aparência de velho. Então você fala: o móvel é velho, é antigo ou é novo? Depende do que você está dizendo, porque na sua estética ele se assemelha aos móveis de antigamente, mas por outro lado ele é novo, porque ele é feito recentemente, mas com uma aparência antiga. Do mesmo jeito, por exemplo, toda vez que começa o ano, eu espero um novo São Paulo para jogar algum campeonato. Não que o time seja novo, o time vai fazer já 80 anos. Alguém tem que me ajudar com essas coisas aqui. Por aí, 80 anos já. Mas a gente espera um jeito novo de jogar. Então, quando a gente fala assim, esse é um novo time, não quer dizer que ele é novo, ele é velho, tem mais de 80 anos, ou quase 80 anos. Mas a gente espera um novo jeito, ou seja, ele é novo e velho ao mesmo tempo. Percebam que são situações, a gente poderia dar mais exemplos, eu dei de duas que eu gosto, que é arquitetura e futebol. Mas eu poderia dar mais exemplos de coisas que são velhas e novas ao mesmo tempo. E João vai falar mais uma delas aqui. João vai dar um mandamento que é antigo e novo, que é velho e novo ao mesmo tempo.
E ele vai falar isso no versículo 7. Ele começa assim a sua explanação. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. João começa este parágrafo pela primeira vez chamando os seus leitores de amados. Alguns textos, alguns manuscritos utilizam a palavra amigo ou filhinhos, aqui ou irmãos, alguma coisa do tipo, para mostrar um outro jeito de falar, mas é bem provável que no original estivesse essa palavra amados. Isso, a amplitude dos manuscritos, né, corrobora para essa ideia de que ele está então chamando os seus leitores de amados. Isso é interessante porque é o assunto que ele vai tratar aqui. Ele vai falar do amor, que é este antigo e velho mandamento. E ao falar sobre isso, ele chama então os seus leitores de amados. E aí então ele vai dizer: não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. A ideia desse antigo, a palavra antigo aqui, é algo que é gasto pelo uso. De tanto usar, isso se gastou. Você tem uma aparência mesmo de algo gasto. Imagina que você está com uma roupa, e aí essa roupa está meio esgarçada aqui na gola, sabe aquelas golas que já estão meio esgarçadas, né? E já tem 2 furinhos aqui na barriga, pequenininho, que ninguém vê, só a sua esposa que sempre vai ver que está com 2 furinhos ali na barriga. Ela está meio desbotada também, um lado às vezes está maior que o outro. Qualquer pessoa que olhe, menos você, obviamente, mas qualquer pessoa que olhe vai falar assim: eita, isso daí já está desgastado pelo uso, é algo que você tem há muito tempo, e isso se comprova pelo estado que estão as coisas. É isso que João está dizendo. Esse mandamento, quando você olha para ele soa, ele aparenta como se fosse algo desde o princípio, como de fato é. Esse mandamento é antigo. João fala assim: vocês têm ele desde o princípio. A gente tem que perguntar para João o que ele quis dizer aqui com princípio. Porque a gente pode dizer, aí os comentários eles se dividem em 3 opiniões, e eu vou dar a minha depois. Mas a primeira delas é que desde o princípio faz paralelo com o que ele fala depois, a mensagem que ouviram. Ou seja, desde o princípio, quando vocês começaram a ouvir esta mensagem. Então o mandamento é antigo, porque desde que eu comecei a pregar é a mesma coisa que eu estou pregando, desde que vocês ouviram. Essa é a primeira ideia. O segundo João vai mostrar agora depois, que nele, em Jesus Cristo, esse mandamento faz sentido. Então ele é antigo desde o início do ministério de Jesus. Mas eu prefiro a terceira posição, a terceira que entende este no princípio, como João gosta de usar esta palavra. Porque lembra lá no Evangelho de João, o que era desde o princípio. No princípio era o verbo. E aqui, o que era desde o princípio, 1 João. Então, tanto no Evangelho de João, no princípio era o verbo, quanto na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o princípio usado por ele aqui, essa é a mesma palavra, nos remete a Gênesis 1 e 1. Todo leitor judeu que ouvisse essa expressão, no princípio alguma coisa, ele já ia pensar na primeira palavra das Escrituras. A primeira palavra da Torá, a primeira palavra de Gênesis, no princípio. O pessoal que está estudando Gênesis está aqui já familiarizado com isso comigo, né? Os jovens estão craques nessas coisas de Gênesis. Então é bem provável que o que João está dizendo aqui é que quando Deus criou todas as coisas, Ele já criou todas as coisas com isso que Ele vai mostrar aqui. Não é algo novo, não é o que veio depois. De fato, nós vamos ver, a forma escrita disso chegou um pouquinho depois, alguns anos, alguns milhares de anos depois. A forma escrita por Moisés, como forma de mandamento, chegou depois. Mas o princípio, quando nós entendemos de fato isso, é muito óbvio que quando Deus criou todas as coisas, já estava tensionado, era projeto de Deus que os nossos relacionamentos, tanto vertical quanto horizontal, fossem pautados por isso que Ele ia ensinar aqui. E aí nós entendemos que o pecado foi aquilo que, de fato, reverteu todo este quadro. Adão foi criado para amar a sua esposa de uma maneira sobrenatural, se entregando por ela,
de uma maneira sacrificial, de uma maneira que ia colocar os interesses dela em primeiro lugar. É esse tipo de líder que ele ia ser. Do mesmo jeito, Eva foi criada para auxiliá-lo, demonstrando esse amor também pelo seu marido. E aí é só vir a queda que Adão chega e fala aquela famosa frase: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, uma atitude totalmente agora egoísta e não mais altruísta, como de fato deveria ser o amor. Então, foi Gênesis 3 que quebrou isso que Deus tensionou desde o princípio, este padrão de relacionamento nosso com Deus, de adorar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, e nós com o nosso próximo, o nosso semelhante, começando com a nossa família e se estendendo para todas as esferas dos nossos relacionamentos, da nossa sociedade. Então este mandamento ele é antigo, ele não é novo, não é algo que João está começando agora, e nem quando Jesus falou sobre ele, que nós vamos ver, e nem quando Paulo falou sobre ele, e nem quando João escreve sobre ele está escrevendo uma coisa nova. Isso é interessante porque o versículo lá de Levítico 19, 18, onde está de fato essa afirmação pela primeira vez nas Escrituras, é repetido no Novo Testamento, quase que todo livro tem essa repetição, e quase todo autor. Você tem lá Mateus escrevendo sobre ele nas palavras de Jesus, os outros evangelistas também, você tem Paulo, você tem Tiago, você tem João escrevendo sobre ele, e é a mesma citação daquele versículo. Se você tem uma Bíblia com alguma anotação aí, você vai ver que essas passagens que nós leremos, todas elas são citações de Levíticos 19 e 18, que diz assim, lá no livro de Levítico 19 e 18. Diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas, e aí a grande expressão que vai reverberar por todo o Novo Testamento: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Este é o grande mandamento, e é pautado nele que o Novo Testamento vai desenvolver toda esta regra de comunidade, de como viver, tanto em família, quanto em igreja, quanto todas as esferas do relacionamento. Isso nos traz duas lições interessantes. A primeira delas é que o Novo Testamento não inventa a roda. O Novo Testamento não está para mostrar que todo o Antigo ficou para trás, que tudo aquilo pode ser esquecido e agora vai trazer algo completamente novo. Não, o Novo Testamento ele é construído, ele é edificado sobre a teologia e sobre o fundamento do Antigo Testamento. Aquilo que o Antigo Testamento já afirmava, o Novo Testamento vai ratificar, mas vai aprofundar e mais. Aí a grande diferença é que o próprio João vai explicar. Tornar possível pela pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que aprendemos a respeito disso é que tem muita gente que divide assim: o Antigo Testamento é a lei, parece que é coisa chata, só obediência à lei, e o Novo Testamento é só amor. Só fala de amor, de graça. E não, nós temos em Levítico uma ordem, um mandamento para que amemos uns aos outros, e o Novo Testamento vai usar justamente isso como base para dizer: isso continua até hoje. Então o Antigo Testamento, a lei que reinava lá era a lei do amor, e o Novo Testamento vai mostrar, tá vendo? É baseado nisso que nós também estamos desenvolvendo o que nós mostramos aqui para vocês. Olhe, por exemplo, lá em Mateus capítulo 22. Quando Jesus foi questionado, lá no versículo 34, sobre qual é o maior mandamento, ao ouvirem dizer que Jesus estava deixando os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Então, Jesus já tinha vencido um grupo no debate, agora o outro grupo também ficou. Agora a gente pega eles. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Agora, para a pessoa dar uma resposta dessa, ela tem que conhecer os mais de 300 mandamentos que existem na lei judaica, para saber qual é o maior. Então não é uma questão fácil de você responder, porque são muitos mandamentos de fato, são mais de 300 mandamentos. Então qual é o maior mandamento da lei? Jesus diz, não é um só, mas são dois maiores mandamentos. Jesus respondeu:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E o segundo é semelhante a ele, e ele cita exatamente Levítico 19 e 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é Jesus falando, registrado por Mateus. Se você der uma olhada no apóstolo Paulo, que aprendeu essa lição do próprio mestre, lá em Romanos capítulo 13, ele vai escrever assim no versículo 8: não devam nada a ninguém. Se você estiver devendo a alguém, trate de pagar logo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, aí ele vai citar os mandamentos, alguns dos 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Todos se resumem neste preceito, Levítico 19 e 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu andar um pouquinho mais para frente, lá em Gálatas, o próprio Paulo também vai escrever assim, lá em Gálatas capítulo 5. Lá em Gálatas capítulo 5, deixa eu só achar aqui o versículo. Versículo 14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E por fim, Tiago também vai deixar registrado, o irmão de Jesus, no capítulo 2, vai deixar registrado também que toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Está no versículo 8 do capítulo 2. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz, Levítico 19 e 18, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Percebam que tudo isso para dizer que Moisés, lá em Levítico, citando as palavras de Deus, depois Mateus 22, citando as palavras de Jesus, depois Paulo em Romanos 13, citando Levítico, depois Paulo em Gálatas 5 também, citando Levítico, agora Tiago citando Levítico, e agora João, ou seja, todo o testemunho das Escrituras estão mostrando para nós que o maior mandamento que nós temos horizontal, porque devemos amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo como a nós mesmos. Tudo isso para dizer que João está falando, eu não estou dando um mandamento novo. A quem acha que o mandamento é novo é porque nunca leu o Antigo Testamento, é porque nunca leu os Evangelhos, é porque nunca leu Paulo, é porque nunca leu Tiago. Lembre que João foi um dos últimos escritores a registrar os seus escritos, os seus livros. Então esse livro que foi escrito lá para o ano 80 depois de Cristo, como nós vimos na primeira mensagem, todos os Evangelhos, as cartas, tudo que tinha registrado no Novo Testamento, quanto mais obviamente no Antigo, já estava escrito, já estava registrado. Então ele está dizendo, eu não estou dando nada novo. Isso nos traz mais uma lição antes de continuarmos. Que muita gente hoje busca novidade. Essas igrejas que prometem novidade e sempre assim, coisas novas e para chamar a atenção, muita gente vai atrás dessas coisas. Quando na verdade o cristianismo é pautado de coisas antigas, de verdades que estão aí há 6.000 anos nessa terra, de que foram registradas há 2.000 anos. E eu lembro bem de um professor meu no seminário que dizia assim, uma boa pregação não é aquela que fica trazendo coisas novas todo domingo, mas é aquela que lê bem as coisas antigas. É aquela que sabe olhar para as coisas antigas e tirar delas aplicações recentes. Mas é mandamento antigo. Talvez, se você ouvindo aqui, eu duvido que alguém está ouvindo isso e dizer assim, eu não sabia que eu devia amar o meu próximo. Se você já vai à igreja há algum tempo, ou já leu as Escrituras, ou já ouviu falar no cristianismo, tenho certeza que você sabe, eu tenho que amar o meu próximo. Eu sei que você sabe disso. Mas a questão é que o cristianismo não é feito de algo novo, de falar assim, agora me fale alguma novidade. Não, o cristianismo é feito dessa repetição, porque Deus sabe que nós estamos longe de aplicar essa verdade em nossas vidas. Por isso que nós precisamos ouvir cada vez mais dessas verdades. Ame o seu próximo como a si mesmo.
Então este mandamento ele é antigo. Vocês têm desde o princípio, desde a criação do mundo. E também esta é a mensagem que vocês ouviram. Perceba, João está falando claramente, eu não vou falar nada novo para vocês. A mensagem que vocês ouviram é essa e eu vou continuar pregando sobre isso. Amem uns aos outros. Essa é a mensagem que vocês ouviram. Então o mandamento ele é antigo. Ele já está, você percebe, né, quando alguém fala de amor, fala assim, eu já sei disso. É aquela roupa que parece que já está gasta mesmo. Por outro lado, o mandamento é novo. Sabe aquela calça jeans toda rasgada? Você fala assim, essa daí deve ser velha. Aí a pessoa fala, não, isso é moda. Isso é moda, eu acabei de comprar essa calça na loja. Aliás, quanto mais rasgo, mais caro é. É mais fácil você comprar uma calça sem rasgo nenhum, porque ela é mais barata, e fazer os rasgos em casa. Porque cada desfiada que você dá, o preço sobe na loja. Imagina que o vendedor, a loja chega com a calça jeans toda prontinha, aí o vendedor fala, ó, aqui é uma loja chique, vamos fazer 10 rasgos nessa calça. Aí você começa a desfiar, rasgar, aí fica chique. Então assim, o mandamento ele parece antigo, mas por outro lado, João está dizendo, ele é novo. No entanto, o que lhes escrevo, versículo 8, é um mandamento novo. Então, em que sentido aqui algo pode ser antigo e novo ao mesmo tempo? Como que o mandamento ele pode ser ao mesmo tempo algo que vem desde lá de trás, um mandamento antigo, mas agora ele é um mandamento novo? João vai explicar isso. O qual é verdadeiro nele, obviamente ele está falando de Jesus Cristo, e em vocês. Ou seja, o que é novo nisso tudo é o fator Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, este agora mandamento, o qual está se referindo a esse mandamento, ele é verdadeiro. Agora, existem duas formas que a língua grega usava para dizer que algo era verdade. Uma palavra que a língua grega usa para falar que é verdade, está fazendo contraponto com a mentira. Então, se fosse essa palavra que João estivesse usando aqui, ele ia estar dizendo, antes o mandamento era mentiroso. E aí Jesus Cristo veio e transformou esse mandamento em verdadeiro. Mas não é essa palavra que ele usa aqui. A palavra que João usa aqui é a verdade que contradiz com aquilo que é sombra, com aquilo que não é completo, com aquilo que é só referência. Então o que João está dizendo é que o Antigo Testamento já falava para as pessoas fazerem alguma coisa que em última instância era impossível fazer. Porque para se realizar aquilo era necessário uma pessoa, era necessário o próprio Deus descer, encarnar, morrer pelos nossos pecados para proporcionar que isso fosse verdade agora em nossas vidas. Ou seja, só em Jesus Cristo que esse mandamento passa de sombra, de simplesmente uma citação ou algo que está referenciando a isso como agora é o cumprimento, a verdade do que João está escrevendo aqui. Então, nele, o qual ele é verdadeiro nele, em Jesus Cristo e, consequentemente, em vocês. João está dizendo que vocês só conseguem cumprir este mandamento porque, primeiro, ele é verdadeiro nele, em Jesus. Ou seja, Jesus não é só aquele que possibilita, de fato, esse mandamento ser cumprido, mas aquele que capacita o cristão. Então, ao mesmo tempo que ele é o modelo, ele é também a fonte. Ele é o modelo de amor porque é nele, olhando para ele, que eu sei como eu amo. Mas ele também é a fonte porque, não estando em Cristo, eu não consigo amar o meu irmão. É só você dar uma olhada no versículo 6, um pouquinho antes. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Lembra da mensagem passada que nós demos, se eu não me engano, há 15 dias? Se você não viu, veja lá. Então, se você andar como ele andou, isso significa amar o seu próximo, porque foi isso que Jesus veio fazer aqui neste mundo. Obedecer aos mandamentos de Deus, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus cumpriu em si esses mandamentos. E andar como ele andou é também amar o próximo. Então Jesus é tanto um modelo, eu devo olhar para saber como eu amo as pessoas, mas também ele é
a fonte, aquele que me capacita, aquele que me possibilita, aquilo que torna isso verdade em minha vida. Interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo e entendemos como ele amava as pessoas, porque muitas vezes Jesus era duro com algumas pessoas, e acredite, isso era amor. Quando Jesus diz para Pedro assim, arreda de mim, Satanás, sai daqui, Satanás. Jesus estava amando Pedro, a ponto de dizer, Pedro, você está errado nessa sua atitude, você está agindo do jeito que Satanás quer, me afastando da cruz, e você tem que mudar dessa atitude. Então muita gente confunde hoje e acha que o amor ao próximo é sempre aquele carinho, aquele passar a mão na cabeça, aquele cafunézinho que você faz no outro, aquele agrado, aquele elogio, isso é amor. Mas quando você faz uma crítica, e agora imagine, Jesus está dizendo, arreda de Satanás. Aí imagina se a sua esposa chega em casa, ou o seu marido, chega em casa e fala assim, arreda de Satanás, porque é isso que você está fazendo aqui. Você não está cogitando das coisas de Deus, mas cogitando das coisas dos homens, cogitando das coisas do diabo. Imagina se faz isso, Então, as nossas críticas não são tão duras assim como a crítica de Jesus para Pedro, mas Jesus estava amando Pedro, porque o amor também é assim. Deus disciplina o filho a quem ama. Então, o amor, ele tem várias manifestações, mas ele tem algo em comum. Ele sempre busca o bem do próximo. De modo que se você vir alguém fazendo algo errado e não exortá-lo, você não está amando essa pessoa. Se você se deparar com alguém que está em pecado, um irmão seu, alguém que está em pecado, e não exortá-lo, você não está amando. Então as pessoas pensam assim, não, mas eu amo essa pessoa, deixa ele quietinho lá, eu não quero contrariar essa pessoa, eu não quero deixar ele irritado, não quero tirar de si, então eu vou deixar ele ali quietinho. Isso é o oposto de amor. O amor busca sempre o bem da pessoa. Então você precisa saber o que a pessoa precisa, não o que ela acha que precisa, mas o que de fato ela está precisando, porque muitas vezes é uma palavra de consolo, muitas vezes é uma exortação, mas muitas vezes também é uma palavra de incentivo, ou um agradecimento. Enfim, tudo aquilo que Jesus fazia. Jesus, o mesmo Pedro que ele chegou e falou assim, arreda-te de mim, ele falou assim, bem falou você, Simão Barjonas. Falou, você falou certo. Quando Pedro deu aquela resposta, uma das poucas vezes que Pedro realmente fala assim, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou quando ele responde assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala, ok, parabéns, agora você acertou. Claro que isso não veio de você, isso foi revelado pelo Pai que está no céu, mas ok. Agora você aceitou. Mas quando ele erra, afasta de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Percebam como Jesus sabia lidar, sempre procurando o bem dos seus discípulos, das pessoas, dos próximos dele. Então este mandamento é novo e ele é verdadeiro nele e em vocês. João vai mostrar então o porquê este mandamento é novo em Jesus. Ele explica, finalzinho do versículo 8. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Nós já vimos isso no versículo 5, quando João disse que Deus é luz e nele não há treva alguma. Já mostrou essa dualidade de que não há treva em Jesus, em Deus, mas aqui ele dá um passo além ainda. Ele diz que quando chega a luz, as trevas vão se dissipando. Todo judeu entendia muito bem essa questão, e nós também, ao olharmos para a Bíblia, entendemos que existe a era presente e a era vindoura, a era futura. A era presente é marcado por isso que nós vivemos, por esta vida, e a era futura, a era vindoura, aquilo que nos aguarda, é marcado pela luz constante que nunca se dissipa. Agora, quando João está dizendo então que as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, o que ele está mostrando aqui é que há uma interpolação entre o que ainda estamos vivendo e o que nós já aguardamos. De uma certa maneira, nas nossas vidas como cristãos, nós ainda estamos nesse mundo e ainda estamos vivendo em trevas, porque ainda estamos com a natureza pecaminosa, no mundo caído, ainda somos pecadores, ainda lutamos contra o nosso pecado, contra nós mesmos, com o diabo, com tudo isso que nos assola. Por outro lado, de alguma maneira também, nós já experimentamos a vida eterna.
Porque as trevas já estão se dissipando e a luz já está brilhando e já iniciou. Tanto é que Paulo e outros autores vão chamar desde a vinda de Jesus, desde que Jesus morre, ressuscita da obra dele, de os últimos dias. Esses são os últimos dias. Por quê? Porque é o início do fim. Agora, é claro que o início do fim já fazem 2000 anos, mas é o início de algo que nós vamos esperar para toda a eternidade. É por isso que João diz: quando sabemos que temos a vida eterna, e aliás, não que teremos, que nós temos, que nós recebemos a vida eterna, e estamos vivendo então nesta interpolação desses dois períodos, porque ainda estamos neste mundo, mas de maneira que já começamos a desfrutar daquilo que viveremos para todo sempre na eternidade. É por isso que o mandamento é novo, e é só por isso que é possível vivê-lo. É justamente porque nós já estamos vivendo um vislumbre do que seremos na eternidade, que nós conseguimos aplicar isso em nossas vidas. Isso nos faz pensar então que na eternidade só vai existir o amor. Lembra de Paulo falando em 1 Coríntios 13? O conhecimento passará, as profecias, as línguas cessarão, tudo isso vai acabar. Mas só vai permanecer o amor. O amor permanece. E na eternidade nós amaremos uns aos outros de maneira plena, como de fato fomos criados para ser, resgatando o ideal de Adão. O que Deus quer é que aqui nós comecemos a viver aquilo que seremos lá na eternidade. Agora no versículo 9, 10 e 11, Paulo então vai lidar com dois tipos de pessoas. Aqueles que falam alguma coisa e aqueles que fazem alguma coisa. Você tem aqueles que afirmam e aqueles que fazem. Geralmente quem faz não precisa ficar falando o que faz, porque ele já faz. Quem fala muito é porque não faz. E como ele não faz, ele precisa ficar reafirmando que ele está fazendo aquilo que ele não está fazendo. Ficou confuso. Todo mundo entendeu. Se o pessoal daqui entendeu, o pessoal em casa não entendeu. Não entenderam? É aqueles que falam muito, mas justamente por falarem muito, porque reafirmar aquilo lá, é porque não fazem e compensam no falar. Por outro lado, aquele que faz, aquele que já está cumprindo, não precisa ficar anunciando, não precisa ficar falando. Mesmo porque, se você de fato cumprir e ficar anunciando, você não está procurando o bem do próximo, mas o seu bem. Então, se você amar o próximo e ficar anunciando isso por tudo quanto é canto que você está fazendo, você está no fundo, buscando o seu bem, a sua boa reputação, a sua fama, enquanto você aparentemente busca o próximo. Por isso que João então vai dizer: há aqueles que dizem e há aqueles que amam. Ele diz assim no versículo 9: quem afirma, ou como R.A. atrás, aquele que afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Há aqueles que afirmam estar na luz. Afirmar que estar na luz, obviamente, é afirmar ser salvo. Eu já saí das trevas e estou na luz. E a pessoa afirma isso, ela fala assim: eu sou salvo. E tem que ficar reafirmando isso, porque na verdade a prática do dia a dia não condiz com essa afirmação. Então, se não condiz, ela tem que ficar reafirmando para ver se aquilo lá vira verdade em algum momento. Lembra que a mentira, muitas vezes contada, acaba virando, todo mundo começa a acreditar e pronto, todo mundo tem por verdade. Mas não é porque ela foi contada 1000 vezes que se torna uma verdade. Ela ainda continua sendo uma mentira. Então, quem afirma estar na luz, mas por outro lado odeia o seu irmão, ou seja, não quer o bem do seu irmão, pelo contrário, quer odiar o seu irmão, quer aborrecer o seu irmão, continua nas trevas. Ela não entra nas trevas, porque na verdade ela já está, ela nasce em trevas. E o que acontece é que ela continua nas trevas, a pessoa está se enganando. Versículo 11 vai dizer: quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Pior ainda, aquela pessoa que afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, é cego, achando que, às vezes a pessoa não consegue nem ver onde ela está errando. Tem pessoas que estão falando mal dos outros e não conseguem nem entender que isso é um pecado, que ele está odiando o irmão. Pessoas que estão fofocando a respeito de outras pessoas e não conseguem perceber que isso é um pecado, isso é uma prova de que não é salvo. A pessoa se cega, mas ela fala: mas eu vou na igreja, mas um dia eu ergui a mão, mas não para de falar mal dos outros,
mas não para de querer o mal dos outros, mas não para de fazer isso. Ela não consegue nem enxergar esta realidade. E provavelmente uma pessoa dessa, ouvindo essa mensagem, vai dizer: aqueles que estão nessa situação tem que tomar cuidado. Porque ela está tão cega que é sempre o outro que tem que tomar cuidado. Isso é o que as trevas faz, as trevas cegam a pessoa. Entra num quarto em trevas, lembra quando a gente brincava quando era criança de cobra cega? Brincava de cobra cega? Você não vê nada, você está nada e para onde vai? Porque as trevas o cegaram. Que triste realidade. Agora nós estamos falando aqui não daquela pessoa que diz: eu odeio o cristianismo, eu odeio Deus, eu não quero saber nada disso, porque disso a gente já espera que as pessoas façam isso. As pessoas não, a gente está falando de pessoas que dizem, que afirmam: eu estou na luz. Ou seja, são pessoas que provavelmente falam: eu sou cristão. Um dia eu levantei a mão, um dia fizeram apelo, e eu lembro, eu levantei a mão e tudo mais. Mas você fala: mas cadê o cristianismo na sua vida? Que cristianismo que foi pregado para você? Um cristianismo de um dia, que um dia você levantou a mão e pronto, agora você pode ver a vida do jeito que você quiser. Isso não é o cristianismo. O cristianismo é uma vida de transformação diária, à semelhança de Cristo. Então, muito provavelmente, aquele que afirma e permanece nas trevas, nunca entendeu o verdadeiro cristianismo. Por outro lado, versículo 10, há aqueles que afirmam muita coisa, que falam muita coisa. Versículo 10, quem ama, ou aquele que ama, para usar RA, para deixar o menino feliz. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. A pessoa não precisa ficar falando. Não é assim, aquele que afirma estar na luz e de fato está na luz e de fato ama o seu irmão, ele nem afirma, ele não precisa ficar se reafirmando, falando quem ele é, porque ele faz. Lembra de Tiago? Muita gente não entende o que Tiago está querendo dizer ali, porque parece que Tiago está mostrando uma justificação pelas obras. Até Lutero, tinha esse pé atrás com Tiago, ele nunca quis tirar da Bíblia, como alguns falam, mas ele falava assim: de todas as cartas, essa é aquela que é meio de palha, que assim, não se sustenta muito. E claro, Lutero estava combatendo num contexto ali de uma justificação pelas obras do catolicismo, então ele tinha aversão a essa coisa das obras. Então se justifica um pouco. Ok, talvez hoje Lutero não ia ter tanto problema assim com essa questão. Mas Tiago diz assim: mostre-me a sua fé sem obras. Ou seja, aqueles que dizem: eu tenho fé, eu sou um salvo. Aí Tiago fala: ok, me mostra essa fé. Eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Ou seja, eu vou deixar que a minha vida, que as minhas atitudes falem por si só. E as pessoas vão saber que eu sou salvo, não porque eu saio falando aí: eu sou salvo, sou um cristão, eu sou salvo, mas por atitudes que mostrem quem eu sou, essa transformação de vida. Se você nunca chamou a atenção de ninguém pelo seu jeito de agir, se o seu jeito de agir se confunde com o incrédulo, ou se você às vezes até se reúne com descrentes para ficar bebendo, falando mal dos outros e tudo mais, de maneira que parece que é tudo igual, mas chega e fala assim: eu estou na luz, eu tenho fé. Tanto Tiago quanto João tem um recado para você. Cuidado, você fala muito, mas não amar seu irmão, pelo contrário, aborrecer, isso é um sinal que você continua nas trevas. Por outro lado, você não precisa falar muito, ficar reafirmando que você é cristão, mas você precisa amar o seu irmão, porque quem faz isso, veja bem, quem faz isso não é que ele entra na luz, porque isso é a salvação, senão seria uma salvação pelas obras. Se João estivesse falando: se você amar o seu irmão, você vai para a luz, então é uma ida até a luz que é meritória, porque você fez por merecer amando o seu irmão. Não, João está dizendo que você permanece na luz, é um sinal que de fato você foi salvo. Lembra que João, o grande propósito dele com essa carta é: há como ter certeza de que eu estou no caminho certo, diante desta tentativa dos gnósticos de ficar bagunçando a minha cabeça? Há como eu saber que de fato eu sou salvo? Há como saber que eu tenho a vida eterna? Porque os gnósticos estão falando para mim que eles têm o conhecimento, eles têm a gnose. Eu tenho como saber disso? Eu tenho como conhecer isso? João está dizendo: claro que tem, mas tem algumas provas para você saber que você está. E uma delas é
Quem ama seu irmão permanece na luz. Como eu sei então que eu amo meu irmão? O versículo continua. E nele não há causa de tropeço. Porque ou você quer o bem do seu irmão, ou você vai ser uma causa de tropeço para ele. Ou você vai conduzi-lo para longe de Deus. Então quando você encontra, se depara com alguém que está em pecado e não o exorta, como é a nossa responsabilidade como cristão, você está afastando essa pessoa de Deus e deixando que ele viva no seu pecado. Quando você vê alguém, um cristão desanimado, triste, e olha para a vida dele e fala assim, tá vendo, deve ter alguma coisa escondida, bem feito, está nessa situação, e não vai dar aquele amparo, aquele consolo, você está sendo causa de tropeço para o seu irmão. Porque quem quer o bem da pessoa sempre vai negar a si mesmo e fazer algo altruísta, decidir alguma atitude que vai levar a pessoa ao bem, mesmo que para isso ela tenha que negar-se a si mesma. Aliás, isso é o amor. Pensa, por exemplo, quando você começou, se você já começou, a gostar de alguém. Você estava namorando, ou estava gostando de alguém ali, provavelmente você teve que abrir mão de um dinheiro que você usava só com você, agora para comprar uma flor para a pessoa, para comprar um bombonzinho para a pessoa, para pegar um ônibus, viajar 2 horas, e vir para cá, depois voltar para a cidade de origem, né? Enfim, você tinha que agora gastar dinheiro, porque você estava amando uma pessoa. Aí as pessoas falam assim, eu amo meu irmão, mas não consegue fazer nenhum sacrifício em prol dele, porque o que é meu, e ninguém abre. Espera aí, eu tenho que demonstrar este amor. Mas o meu tempo, porque se eu for lá, eu vou ficar 1 hora na casa dele, assim, uma coisa. Ok, pense quando você estava gostando de uma pessoa, que você estava amando essa pessoa. Quanto tempo você precisava investir para conquistar o coração dessa pessoa? Para fazer o bem realmente para a pessoa e demonstrar que seus interesses eram bons para ela, para os pais dela e tudo mais. Você tinha que investir tempo. Tempo, dinheiro, prioridade, enfim, tudo muda na sua vida por causa do amor. E quando nós entendemos que nós temos que amar os nossos irmãos, sim, vai mudar a sua prioridade, vai mudar o uso do seu tempo, vai mudar o uso do seu dinheiro, mas isso é o cristianismo. Foi assim que Jesus viveu aqui nesse mundo, é assim que nós temos que viver. Literalmente, a palavra que João usa aqui para tropeço é a palavra grega escândalos, da onde vem o nosso termo escândalo, que é só uma transliteração desta palavra tropeço. Ou seja, ser uma causa de tropeço é uma causa de escândalo. É algo escandaloso. Porque você está levando uma pessoa, sendo esse escândalo e consequentemente levando a pessoa a tropeçar na fé. Em outras palavras, você não está querendo o bem dessa pessoa, você está querendo o mal dela. Mesmo que você não faça nada para o mal em si, mas só de não fazer o bem, você está sendo esta causa de tropeço. Então João está mostrando este mandamento que ele é antigo, mas ele é novo ao mesmo tempo. O mandamento antigo nos dizia, ame ao seu próximo como a si mesmo. O mandamento novo vem então Jesus Cristo para mostrar como isso é possível e como isso se dá na prática. Jesus diz, pegue o meu fardo, ande comigo, aprenda de mim, aprenda a amar o seu próximo. Isso é uma das garantias que nós temos na vida eterna. Eu queria terminar essa mensagem, então, te convidando a depender de Cristo para amar o seu próximo. Porque isso você vai ter que quebrar o seu orgulho, você vai ter que quebrar o seu egoísmo, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que mudar as suas prioridades, você vai ter que fazer visita que você não queria, conversas que você não queria ter, enfim, tudo isso vai mudar. Mas saiba que em Cristo isso é possível. Esta vida de amor mútuo que Deus nos chama a viver é possível em Cristo Jesus. E eu espero realmente que se você que está ouvindo, que talvez esteja numa atitude com o seu próximo de não amor, mas de alguma coisa que você está fazendo que está prejudicando, quer seja não fazendo aquilo que você precisaria fazer, porque você sabe de alguma situação que está passando, ou ainda assim ativamente falando mal de alguém, ou querendo a destruição de alguém,
não vê a hora de passar a perna, fazendo alguma coisa, qualquer coisa desse tipo, e você é um cristão, cuidado. Cuidado. Eu espero de fato que isso só seja um deslize na sua vida e que de fato você se arrependa e mude de atitude. Porque se esta for a prática do seu dia a dia, se isso for aquilo que caracteriza a sua vida, João está dizendo, há muitas pessoas que afirmam estar na luz, quando na verdade continuam em trevas. E eu espero que tanto a nossa igreja aqui, a Igreja Bíblica dos Irmãos, quanto as nossas famílias, e espero que a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, seja de fato conhecido pelo mundo como uma comunidade de amor. Foi para isso que Deus nos chamou, para amar a Ele acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Que Deus nos ajude, nos capacite e nos abençoe a viver estas palavras. Amém.